Nos últimos dias, a cúpula do futebol do Flamengo veio a público dizer que não tem pressa na hora de negociar, que não vai fazer nada de forma precipitada e que pode sim esperar até os últimos momentos da janela de negociação, da janela de transferências se fechar lá no dia 7 de março. Então, muitas dessas negociações que a gente ouve falar aí podem se arrastar ainda por algumas semanas, por mais de um mês. O que isso acarretou no elenco do Flamengo? Uma situação tanto quanto inusitada. Tite conta nesse momento com somente um lateral esquerdo de ofício, só o Ayrton Lucas. Então, a gente já sabe que o Flamengo fez proposta pelo Matias Vinha, o Capixaba também teria recebido uma proposta lá no Bragantino, até uma proposta casada com o Léo Ortiz, chegaram a falar sobre isso. E também um dos nomes ventilados é, até por motivos óbvios, o Alex Sandro, que está com o contrato terminando com a Juventus agora no meio do ano de 2024. Vamos falar um pouquinho sobre esse atleta e vamos trazer algumas informações aqui, vamos olhar para esse atleta em campo e vamos tentar entender ao final desse vídeo se faria sentido trazer esse atleta aqui para o Flamengo, ok? Então, vinhetinha rapidinho e na volta, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir para o conteúdo, aqueles recados básicos de sempre. Torne-se membro desse canal, você vai ajudar o canal a crescer e você tem benefícios muito legais em troca. Você tem um grupo de WhatsApp em que a gente troca ideia lá, fala de Flamengo, fala de tática e o debate é em altíssimo nível. Tem também a transmissão tática, onde em todos os jogos do Flamengo eu faço em tempo real comentários táticos acerca do jogo. Está sendo bem legal de fazer e o feedback está sendo muito bacana, eu recomendo. Tem também os cursos do Laboratório do Futebol. Aqui na descrição desse vídeo tem os links para a comunidade Mestre Análise, para o curso Sistemas Táticos, para o curso Explorando o Jogo. Todos eles muito legais, todos eles com custo-benefício incrível. Quer saber mais sobre a comunidade Mestre Análise, o que é a comunidade Mestre Análise? Tem também o link para você conferir aqui. E tem, claro, os links com os descontos especiais que você consegue através aqui do canal Falando de Tática. Então, não perde tempo, tá? Vamos falar então de Alex Sandro. Vamos olhar aqui para esse atleta desempenhando. Vamos olhar aqui rapidinho para alguns indicadores de desempenho. Eu não vou me aprofundar demais, porque caso o Flamengo venha de fato a contratar de repente esse jogador eventualmente, né? Fica sobrando muito pouco para eu falar quando o Flamengo eventualmente contratar. Então a gente faz aqui um apanhado rapidamente, alguns indicadores de desempenho que chamam a atenção, né? Deixa para fazer uma análise mais profunda quando ele, se ele, melhor dizendo, vier a ser contratado, tá? Então, vai funcionar dessa forma. Imagens, alguns indicadores de desempenho do Alexandre e depois fica aqui comigo até o final porque eu vou trazer uma comparação de dados do Alexandre com o Ayrton Lucas, bem interessante, tá? Vale a pena vocês olharem isso aqui porque tá bem interessante, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver lances aqui do Alexandre pela Juventus, né? Ele tá desde 2015 na Juventus, ele vai fazer aí quase 9 anos de Juventus, caso ele de fato vá até junho, vai fazer 9 anos na Velha Senhora, esse clube tão tradicional lá da Itália. Vamos olhar aqui alguns lances, então. Me chama a atenção a capacidade que ele tem de cobrir a profundidade, então fazer essas coberturas aqui, defender a baliza, fechar o funil, fechar as áreas vitais da grande área. Então, ele faz essa cobertura aqui e salva uma chance iminente de gol. Depois já sai jogando, já vem dar opção, tá? Defensivamente, ele era talvez um dos melhores do mundo naquele período de 16, 17, talvez até 18. Ele vem tendo uma pequena queda, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos últimos anos, até por conta da idade, né? Mas algumas situações aqui, ele não precisa de tanta explosão para poder entregar, né? Ele precisa mais de leitura, e ele tem uma leitura muito boa. A gente vai falar bastante sobre essa questão de precisar ou não de explosão para poder entregar um bom desempenho. Então, no caso do Alexandre, isso é importante porque ele tem tido uma queda, mas, na minha visão, muita coisa do que ele pode entregar não depende tanto assim da parte física, tá? Então, olha aqui de novo, ele fazendo uma boa cobertura, com boa leitura, já percebeu que tem um adversário aqui nas costas dele que a gente vai ver aparecer já já na imagem. Então, ele vai acelerar essa corrida, tá? Vai cobrir muito bem aqui e vai virar o pé na última hora para não fazer o gol contra, para jogar essa bola para escanteio, tá? Mais uma jogada dele aqui muito interessante. Essa jogada me chamou muita atenção porque, de novo, aqui ele não precisa de tanta explosão e aqui é muita leitura. Ele percebeu aqui, ó, nesse momento aqui, exatamente nesse momento que eu destaquei ele aqui, que ele está num 2 contra 1. Então ele, em vez de acelerar em direção à baliza, só para defender a baliza, ele trava a corrida
para poder gerenciar essa desvantagem, para poder cuidar desses dois atletas que estão aqui nas costas dele. Esse que está à frente dele, não. Esse que está à frente dele já está com marcação. Mas esse que está entrando na área, esse que está nas costas dele, ele tem que entender como é que ele vai fazer para gerenciar essa desvantagem. Então ele toma a decisão muito bem, muito rápido e de forma acertada. Olha só. Ele travou, aí que ele percebe que, de fato, o adversário está indo para a linha de fundo. Então a opção que ele faz é a melhor, que é defender essa bola, esse cruzamento que vai entrar nas costas dele, né? Proteger desse atleta que está nas costas dele. E aí ele acelera, a bola está indo em direção do adversário, ele mete a cabeça na bola e salva mais uma chance iminente de gol. Então, de fato, há um decréscimo, há um downgrade aí, há uma queda de rendimento no Alexandre defensivamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também no final do vídeo. Mas, em algumas situações, passa muito mais por leitura do que por necessidade de estar bem fisicamente, por necessidade de ter explosão, tá? Agora a gente vai ver alguns aspectos ofensivos do Alexandre. Tem um aspecto que me chama bastante atenção, que é a capacidade que ele tem de cruzar de longe da área, lá de perto da linha lateral, né? Não digo nem tanto da profundidade, ele não está nem tão perto assim da linha de fundo. Ele tem um bom cruzamento da profundidade, ele tem muita capacidade de chegar à linha de fundo, mas levando em consideração que ele não ultrapassa mais tanto, até por um decréscimo, né, físico que ele já tem, pela idade, me chama a atenção o fato dele conseguir cruzar de bem distante da área, tá? Não é qualquer lateral que consegue isso, não. E mais, ele tá marcado, ele tá ali sendo constrangido. A gente fala constrangimento na análise, não é constrangimento aquele que a gente está acostumado a falar no dia a dia, né? É recebendo pressão. Tem um adversário próximo dele e ele distante da área, distante da baliza, próximo da linha lateral, recebendo pressão, né? Com constrangimento, ele faz o cruzamento muito bem feito, tá? O Alexandre bate muito bem na bola. Tecnicamente é um jogador de um ótimo nível, tá? Vamos ver aqui mais um lance dele cruzando. Ele vai receber essa bola aqui. Vai fazer mais um cruzamento bem distante da área, tá vendo? Bem distante da baliza, mais próximo da linha lateral, com muita qualidade. Dessa vez vai ser até um gol. Tem uma assistência dele aqui. Então ele não depende muito da explosão física. Não depende muito de estar voando fisicamente para poder fazer isso aqui. Concordam comigo? Vamos ver mais um lance aqui. Isso também é importante. Laterais diferentes, laterais que têm um bom valor de mercado, laterais que têm carreiras em clubes de bom nível, eles precisam fazer isso aqui que o Alexandre faz, tá? E não é todo lateral que consegue fazer isso, não. Num bom nível, né? Entregar isso aqui num nível baixo é fácil, mas entregar isso aqui num bom nível já é um pouquinho mais difícil. Então, o Alexandre consegue cruzar lá da linha lateral, lá da profundidade, consegue entregar isso em bom nível e também tem um bom cruzamento daqui, como a gente chama, cruzamento dos 3/4, cruzamento antecipado, esse cruzamento aqui mais da intermediária, para a gente falar uma linguagem um pouquinho mais popular. Olha só, ele está daqui, né, antecipadamente, e vai achar esse cruzamento, tá? E quase que sai esse gol da Juventus aqui. Outro destaque do jogo do Alexandre, que me chama bastante atenção, é a capacidade de fazer passes na profundidade, tá? Passes cavados ou também rasteiros, achando jogadores, atletas, companheiros, na profundidade, rompendo. Ele tem muita qualidade para fazer isso. Então, olha só isso aqui, ó. Vai receber, vai olhar para a profundidade, vai ver o companheiro fazendo o movimento e vai achar esse belíssimo passe aqui. Ele faz isso muito bem. E aqui, de novo, né? Preciso insistir nesse aspecto. Não precisa estar tão bem assim fisicamente para poder fazer isso aqui, né? Só a técnica que ele já tem, que ele não perdeu, já garante que ele possa entregar esse tipo de jogada aqui. Olha essa aqui com o lado de fora do pé de primeira. Muita capacidade de leitura, né? Leu rapidamente o movimento do companheiro e tecnicamente também foi muito bem, porque achou de primeira com o lado de fora do pé. Aqui mais uma bola aqui que ele vai achar na profundidade, com muita precisão, a força certa do passe. E aqui o companheiro aqui não foi tão bem. Vamos agora comparar uns números do Alexandre com do Ayrton Lucas para a gente entender esse contexto que eu acho importante e os números são bem interessantes, tá? Então, olha só isso aqui. Bom, então a gente está vendo aqui em branco, né, os dados do Alexandre e em vermelho o Ayrton Lucas, tá? Importante dizer aqui, eu estou trazendo os dados da temporada 22-23 do Alexandre. Por quê? Nessa temporada o Alexandre teve uma contusão que tirou ele dos campos 2 meses. Ele vem tendo um pouquinho de dificuldade aí com lesões. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também já já. Então, para poder ter um recorte mais parecido, que seja mais justo, até quando eu fui olhar os dois recortes do Ayrton Lucas em 23 e do Alexandre em 22-23, os números de partidas, de minutos em campo, a gente vai olhar aqui, muito similares. Então, achei que era válido trazer essa comparação. É claro que o Alexandre agora está 6 meses mais velho, ou 1 ano e meio mais velho, se a gente for considerar o início de 22,
mas não faz tanto tempo assim, acho que dá pra gente ter um quadro aqui bem interessante. Outra coisa que é importante dizer, aqui são só dados da Liga, só do campeonato italiano e só do campeonato brasileiro, tá? Pra gente também ter um recorte aqui mais igual. Achei que fazia sentido a gente colocar aqui só números da Liga, tá bom? Então vamos lá. Em 22-23, o Alexandre teve 25 jogos e o Ayrton Lucas, em 23 no Campeonato Brasileiro, 35, tá? O Alexandre, 21 como titular e o Ayrton Lucas, 29 como titular. Proporcionalmente aí bem parecidos, né? O Felipe Luiz acabou entrando em alguns jogos aí no lugar do Ayrton Lucas nessa temporada de 23 que passou aí no Campeonato Brasileiro. Minutos por partida quase iguais, né? 72 do Alexandre e 74 do Ayrton Lucas. Gols mais assistências. O Alexandre já sendo um jogador que, inclusive, vem atuando muitas vezes como zagueiro, tá? Atua como lateral, atua como zagueiro. Cada vez menos tem tido números importantes ofensivos, né? Então ele teve uma participação em gol só, que foi uma assistência. O Ayrton Lucas, por sua vez, teve 7 participações em gols. Foram 4 gols e 3 assistências. Ações com bola, o Ayrton Lucas até participando mais do que o Alexandre, 64,8, enquanto isso o Alexandre 60,9 ações com bola por partida, obviamente, né? Grandes chances criadas, o Alexandre com 2 e o Ayrton Lucas com 3. Passes certos, rigorosamente empatados, 88% para cada um. Acerto das bolas longas, o Alexandre, como a gente viu aqui agora nas imagens, vai bem nesse tipo de jogada, 66% contra 57% do Ayrton. Cruzamentos certos, o Alexandre também um pouquinho na frente, a gente viu aqui agora nas imagens também a capacidade que ele tem de fazer bons cruzamentos, então ele com 21%, e o Ayrton com 15% de acerto dos cruzamentos. Interceptações, o Alexandre até um pouquinho mais do que o Ayrton Lucas. Importante dizer, né, que a gente está fazendo comparação de um jogador que está numa liga como a italiana, que é uma das melhores do mundo. É um nível de competitividade mais alto do que o Campeonato Brasileiro, tá? Então a gente também precisa relativizar isso na hora que a gente olha para esses números. Ou seja, se eles têm números iguais, isso quer dizer que o Alexandre consegue ter números semelhantes ao do Ayrton Lucas numa liga mais difícil. Então a gente precisa levar isso em consideração também, tá? 0,6 interceptações do Ayrton Lucas por jogo, 0,4 em média do Ayrton Lucas. Desarmes, o Ayrton Lucas um pouquinho melhor, 1,4 para o Alexandre, 1,8 para o jogador do Flamengo. Dribles sofridos, o Alexandre muito bem aí nessa estatística dos dribles sofridos, 0,3 por jogo, enquanto isso o Ayrton Lucas 0,9, o triplo do que o Alexandre, né? Dribles certos, o Alexandre muito assertivo nos dribles, dribla um pouquinho menos do que o Ayrton Lucas, tá? Isso é importante dizer, e aí fica mais fácil ter números melhores quando você dribla menos, mas chama atenção que ele é muito assertivo nos dribles, 83% contra 63% do Ayrton Lucas. Quando a gente fala de disputas vencidas, o Alexandre também vai um pouquinho melhor do que o Ayrton Lucas, 61% contra 55%. E em duelos aéreos ganhos, também o Alexandre um pouquinho melhor, 64% contra 53% do Ayrton Lucas. Aqui, gente, estou trazendo para vocês o histórico de lesões do Alexandre. Não tem muita lesão grave, ele não tem aquelas lesões de joelho que fica 6, 7, 8 meses sem jogar bola, mas ele vem tendo aí, como a gente pode ver aí, ó, em 22, 23 teve algumas, em 23, 24 já teve 2. Ele teve essa lesão agora que tirou ele dos campos de setembro até novembro, já teve outra agora de novo. Então tá um pouco recorrente. Isso é algo que o Flamengo tem que olhar com bastante cuidado, né? Na hora de fazer os exames. E se de fato o Flamengo cogitar avançar em negociação com o Alexandre, isso é algo para ficar bastante alerta. Então, assim, não tem lesões sérias, lesões graves, mas tem lesões aí de uma certa forma recorrentes. Ele fica pouco tempo fora. Você vê que é raro ele ficar mais de 2 meses. Tem uma lesão em 2021 que ele ficou 60 dias, uma lesão na coxa ali. Estou vendo lá embaixo, tá vendo da imagem? E essa lesão mais recente também que ele ficou 65 dias. Fora isso, fica 10 dias, fica 15 dias, fica 20 dias. E aí até faz parte aí do dia a dia dos jogadores, né? Da rotina do jogador ter pequenas lesões. Então não é um jogador com um histórico muito grave, mas é bom ficar alerta porque a idade já está mais avançada, vai fazer 33 anos agora, no final de janeiro, daqui a 2 semanas. Então é bom o Flamengo ficar alerta com isso. Vou trazer agora também pra gente ter elementos aqui, pra gente poder debater melhor, até pra gente poder comentar. Quero ouvir vocês aqui nos comentários, quero ler vocês, melhor dizendo, nos comentários, né? Sobre o que vocês acham dessa contratação. E para ajudar vocês também nesse debate, vou fazer aquela famosa listinha. Sabe quando você vai comprar alguma coisa que tá meio cara? Sabe quando você vai tomar uma decisão muito grande na sua vida que é interessante você fazer a listinha de prós e contras? Então,
eu trouxe aqui a listinha de prós e contras do Alexandre. Listinha de prós. Carreira e experiência. A carreira do Alexandre fala por si só. Ele jogou 4 anos no Porto, tá há quase 9 anos na Juventus. Não é para qualquer um, né? Fora a carreira dele na seleção, vocês estão vendo aí nessa imagem ele com a camisa da seleção, tem Copa do Mundo disputada. Então, um jogador que uma carreira que fala por si só, é um jogador experiente, acostumado a jogar Copa do Mundo, a jogar com a camisa da seleção brasileira, a jogar jogos grandes na Juventus de Champions League, né? Então, disputa um campeonato como o italiano, que é um campeonato importantíssimo, dificílimo. Capacidade técnica, a gente já viu aqui a capacidade que ele tem para fazer cruzamento, para fazer passes. É um jogador tecnicamente muito bom, tá? Tem também os aspectos defensivos, ou seja, ele é um bom defensor, caiu um pouquinho em relação ao que ele já foi, por conta da idade, por conta da explosão, mas ele ainda tem uma boa leitura e, no contexto de Brasil, me parece que ele pode entregar em bom nível essa questão defensiva, tá? A polivalência também acho que é um fator aí pró-contratação do Alexandre, eu diria. Por quê? Porque pode jogar de lateral e pode jogar de zagueiro. O Flamengo não está precisando de zagueiro de lateral, então ele pode fazer as duas coisas, né? Pode ser 2 em 1. A relação com o Tite também é um fator interessante, né? Porque já trabalhou com o técnico do Flamengo, o técnico conhece ele, gosta dele, né? E o custo baixo, quando eu digo custo baixo, eu não digo nem de salário, né? Porque o salário deve ser alto. Mas de trazê-lo, ele está 6 meses de terminar o contratão, o Flamengo poderia oferecer uma compensação financeira para a Juventus não muito alta. Ele está, inclusive, aparecendo no Transfer Market como jogador de valor de 2 milhões de euros somente. Então o Flamengo conseguiria, pagando algo em torno disso, tirá-lo lá da Juventus e ele até já passar a integrar o elenco, já jogar aqui no Flamengo, já a partir do primeiro semestre, o Flamengo desembolsando esse valor, que é um valor relativamente baixo, né? E quais seriam os contras? A idade, né? Ele já vai fazer 33 anos agora, então ele teria aí talvez uns 2 anos de futebol em bom nível para entregar. A queda de rendimento, de fato, tá havendo uma queda de rendimento, inclusive com a questão das lesões, né? Que eu também coloquei ali, né? O histórico de lesões, que o Flamengo precisa ficar de olho nisso. E o salário alto, né? Ele tem um salário alto, ele é um dos salários mais altos da Juventus, porque ele tá lá há muitos anos. Então, cada vez que ele foi renovando o contrato, ele foi conseguindo melhores valores de salário. É claro que quando vem para o Brasil, o jogador tem que baixar o sarrafo ali, mas é um jogador que recebe muito bem, então ele também não vai querer baixar demais assim o sarrafo, né? Vai vir por um salário alto. Então, realmente, o Flamengo tem que pesar essa questão do custo-benefício. Para terminar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: qualquer contratação tem risco. É claro que algumas são umas contratações que podem ser mais arriscadas, podem ter uma chance menor de dar certo, e outras têm chances muito grandes de darem certo. Essa contratação do Alexandre tem uma chance muito grande de dar certo? Talvez não. Talvez tenha um grau de risco aí considerável que tem que ser colocado na balança por conta da idade e por conta de uma relação custo-benefício que pode não ser tão interessante. No entanto, a gente viu aí a lista de prós, que é bem interessante, né? Por conta de tudo isso que eu falei na lista de prós também, pode ser uma contratação bem legal para o Flamengo, tá? Em relação a Matias Vinha e a Juninho Capixaba, qual é o grande X da questão aí? A idade, né? O Alexandre tem uma idade muito mais avançada do que esses 2 jogadores que o Flamengo já sonda aí também no mercado. Então, e já chegou até a fazer proposta oficial, né, pro Vinha, né? Então, esses 2 jogadores são jogadores de 26 anos, 26, 27 anos, uma idade muito boa. Então, apesar de custarem um pouco mais, terem contrato vigente, custarem um pouco mais, entregariam para o Flamengo mais tempo de futebol em bom nível, tá? Se você me perguntar qual dos 3 eu acho mais jogador, desses 3 jogadores, se eu olhar quem é mais jogador, acho que é o Alexandre, tá? Agora, é claro que tá numa fase já descendente da carreira. Então, tem que avaliar tudo isso. É questão de pesar na balança e ver os prós e contras, como a gente acabou de ver aí, e entender qual que é melhor, qual que pode entregar o melhor custo-benefício. Não dá para cravar nada, de fato, não dá para cravar. Agora, se viesse para o Flamengo, eu acharia horrível, acharia ruim, eu ia cornetar? Não, não ia cornetar. Ia achar uma contratação um tanto quanto interessante que poderia sim dar bons frutos. Tá certo? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Vira membro do canal, adquira os cursos do Laboratório do Futebol também. Tem os links todos na descrição, tá? É isso, tamo junto. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui!